Olá, nono ano, tudo bem? Hoje a gente vai começar a correção do Pense um pouco mais do capítulo de Química, né? Da página 13. Então, vamos ver até onde vai dar pra gente ir. O exercício número 1 traz assim. Ao contrário do hidrogênio, o gás hélio usado em balões meteorológicos não pega fogo. Explique essa propriedade do hélio em termos químicos. Lembre-se de que a combustão é um fenômeno que envolve transformações químicas. Bom, então para ter combustão precisa ter reação química, né? E se o gás hélio ele está na família 8, ele já tem 8, ele tem 2 na verdade, né? Ele é o único que tem 2 elétrons na camada de valência, então ele está estável, né? Então ele não faz reação química com ninguém, tá? Ele não faz combustão porque ele está estável e não faz reação química com nenhum outro elemento, tá bom? Então aqui ele traz, o gás hélio não pega fogo porque é um elemento químico com estrutura eletrônica estável e não reage com outros elementos químicos, nem mesmo com o oxigênio. E a combustão só ocorre quando há reação com o oxigênio, certo? Número 2. Um elemento capaz de formar um composto iônico com elemento de número atômico 20 é um metal ou não metal? Justifique sua resposta. Bom, então a gente tem que fazer a atribuição eletrônica do 20, né? Do que tem 20 elétrons. Ver se ele tem capacidade para doar ou receber elétrons, né? Então, ó, o elemento de número atômico 20, a distribuição é 2, 8, 8, 2, ou seja, ele tem 2 elétrons na camada de valência. Então, ele tem tendência de perder 2 elétrons e ficar com 2 cargas elétricas positivas, né? Então, o elemento capaz de se combinar com ele deve ter, então, 6 elétrons para receber esse 2, né? E ficar estável, ou mais, tá? Ou 7 também. E por isso terá tendência a ganhar 2 elétrons, adquirindo a estabilidade. Então, esse que tem 6 elétrons na última camada é um não metal, né? Pois tem 6 elétrons na última camada. O que tem 2 na última camada é um metal, né? Da família 2. O que tem 6 é da família 6, tá bom? Exercício número 3. Qual é a carga elétrica total de um punhado de sal de cozinha? Justifique sua resposta pensando na composição química do sal. Bom, o sal de cozinha ele é composto de Na e Cl, tá? Então, o Na ele é positivo e o Cl é negativo, né? Então, como é composto por um Na e um Cl, um positivo com um negativo, ele fica com carga elétrica 0, tá? Porque para cada íon sódio, que é o positivo, tem um íon cloro com carga negativa. Então, um positivo com um negativo, 0, tá? Número 4. Qual é a carga elétrica do íon formado pelo elemento de número atômico 38? Bom, então, é fazer a distribuição, né? Primeira coisa. Então, o elemento de número atômico 38, aí ele fez a distribuição aqui, ó. 2, 8, 18, 8 e 2, tá? A distribuição dele. Lembrando que cada nível tem um número de elétrons que cabe, né? Então, é, ó, 2, 8, 10, 28, 38, né? Então, ficou com 2 na última camada, tá? Então, ele possui 2 elétrons na última camada. Então, ele tende a perder 2 elétrons e formar um íon com carga elétrica mais 2. Então, ele perguntou qual que é a carga elétrica do íon formado pelo elemento de número atômico 38. Então, o íon fica mais 2, tá? Exercício número 5. Consulte uma tabela periódica e responda. Qual é a forma molecular do gás flúor? O gás flúor é F2, tá? Porque ele não fica estável sozinho. Então, ele tem que se ligar com outro flúor para ficar estável, fazendo uma ligação covalente. Qual é o número total de elétrons presentes
em uma molécula desse gás. Então, por que que é 18? Porque cada flúor contém... Porque se vocês olharem na tabela periódica, cada flúor contém 9 elétrons, tá? Então, como tem 2, fica com 18, tá? Ó, lembrando que ele perguntou total, tá? Número total de elétrons, cada um tem 9, tá? Ele não perguntou só da última camada. 6. Que tipo de ligação química acontece entre um átomo com número atômico 9, já falei que é o flúor, né? E um com número atômico 17. Um átomo com número atômico 9 possui 7 elétrons na última camada, porque a primeira é 2, né? Ficou 7, então, na última camada. A distribuição eletrônica é 2, 7. E um com 17 possui também 7, porque a distribuição é 2, 8, 7, tá? E aí, que tipo de ligação acontece? Se ele tem 7 na última camada e esse também tem 7. É uma ligação covalente, porque ambos adquirem estabilidade, ganhando um elétron, né? Então, eles ficam usando o mesmo elétron, né? Compartilhando. E essa é a definição da ligação covalente, né? Página 14, exercício número 7. Um elemento que vamos chamar de X forma com o oxigênio um composto de fórmula XO, enquanto outro elemento que vamos identificar por Z forma com o enxofre o composto Z2S. Esse é o enxofre, tá? Sabendo que os dois elementos são metais e consultando uma tabela periódica, descubra em que grupo estariam os dois elementos. Bom, primeiro, já que a gente não sabe o que é o X e o que é o Z, só sei que é metal, então é a família 1 ou 2, né? Eu vou pesquisar quantos elétrons tem na camada de valência o oxigênio e o enxofre, né? Porque aí eu vou saber quantos que tem o X e quantos tem o Z, tá? Então, o oxigênio, eu sei que tem, olhando a tabela periódica, eu sei que ele tem 6 elétrons na camada de valência, ó. E ele precisa receber 2 elétrons para adquirir a estabilidade, tá? Então, se ele tem 6 e precisa de 2, o X, ele é da família 2A, concorda? Por isso, esse elemento, está falando do X, né? Deve estar no grupo 2A da tabela periódica, tá? O enxofre é da família do oxigênio, então ele também tem 6 elétrons na camada de valência, tá? E ele precisa de 2 elétrons. Mas, por que o Z não está na família 2 também? Porque precisou de dois átomos do Z para se ligar a um enxofre. Ou seja, cada átomo do Z deu um elétron para o enxofre, tá? Então, o elemento Z ele deve ser um metal com um elétron na última camada, já que o enxofre precisa adquirir 2 elétrons na última camada. E a fórmula Z2S indica que esses elétrons foram cedidos por átomos do elemento Z. Cada átomo deu um elétron, tá? Por isso, esse elemento deve possuir um elétron na última camada e deve pertencer ao grupo 1A da tabela, tá bom? Número 8. Um mesmo elemento pode formar uma ligação iônica com um elemento e uma ligação covalente com o outro? Justifique sua resposta. Sim, né, pessoal? Quando um não metal se liga com um metal, né, forma-se uma ligação iônica, porque o metal vai doar, o não metal receber, né? Fechou. Mas se o mesmo não metal se combinar com outro não metal, ou com ele mesmo, forma-se uma ligação covalente. O cloro, por exemplo, pode se combinar com o sódio e formar o cloreto de sódio, que é uma ligação iônica, ou pode se combinar com outro átomo de cloro e formar uma ligação covalente. Tá bom? Número 9. A molécula de água oxigenada é formada por 2 átomos de oxigênio ligados entre si e por 2 átomos de hidrogênio, cada um ligado a um átomo de oxigênio. Com essas informações, escreva a fórmula molecular e a estrutural da água oxigenada. Molecular é só mostrar as letras e os números, né? As letras indicam o átomo e os números a quantidade deles.
Então, falou que 2 hidrogênio e 2 oxigênio. Então, fica H2O2. Tá bom? Sempre o cátion é o primeiro, tá? E a fórmula estrutural é HOOH. Por quê? Ó, 2 átomos de oxigênios ligados entre si, oxigênio, oxigênio, e 2 átomos de hidrogênio, cada um ligado a um átomo de oxigênio, tá? Então, cada um na ponta aí, e cada um fazendo uma ligação covalente. A fórmula molecular do gás cianídrico é HCN. Sabendo que o carbono ocupa a posição central da molécula, qual a fórmula estrutural desse gás, o hidrogênio tem 1 elétron na última camada, o carbono 4 e o nitrogênio 5. Ó, o hidrogênio tem 1, ele precisa mais 1. Ele emprestou aqui com o carbono, tá? O carbono tem 4, ele precisa de mais 4, né? Então, ele emprestou 1 do oxigênio, já tem 5. Aí, ele tem que emprestar mais 3 do nitrogênio. O hidrogênio não tem mais para dar, tá bom? Para compartilhar. E o nitrogênio tem 5, então ele precisa emprestar 3. Então, ele tem 5, mais 1 do carbono que ele emprestou, usou junto, mais 2, 3, ficou com 8. E o carbono, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Lembrando que cada tracinho é uma ligação, é um par de elétrons compartilhados. Número 11. A figura ao lado mostra a distribuição de elétrons do átomo de lítio e de sódio. Como essa distribuição explica o fato de esses elementos terem propriedades químicas semelhantes. Ó, quantos elétrons o lítio tem na última camada? 1. E o sódio? 1, tá? E a quantidade de elétrons que tem na última camada é o que encaixa eles numa família, né? Numa família. E elementos da mesma família têm propriedades químicas semelhantes, tá? Então, tanto o lítio quanto o sódio possuem 1 elétron na última camada e, por isso, possuem propriedades químicas semelhantes. Tá bom? Pessoal, então, acabamos o capítulo de Química. Marca devolvido lá pra mim. Qualquer dúvida, vem falar comigo, tá? Não deixa passar. Mas leia a apostila de novo, assistam os vídeos, tá bom? Um beijo, até mais. Tchau, tchau.